Então, essa reunião clínica semanal da disciplina de nefrologia, da Fundação Oswaldo Ramos, do Hospital do Rim, e nesse momento nós estamos comemorando 25 anos. Nessa segunda-feira tem até uma confraternização aqui no hospital, que vai durar das 9 da manhã até as 7 da noite, recebendo os amigos ou as pessoas que participaram desse sucesso que foi o hospital nesses 25 anos, que por 25 anos seguidos é o hospital que mais realiza transplante do mundo todo. Hoje nós convidamos o Roberto Carmanha Pestana, ele é oncologista clínico do Hospital Albert Einstein. Ele também chefia o grupo de sarcomas da América Latina, um grupo cooperativo. Ele é graduado na Santa Casa de São Paulo, depois fez 2 anos de clínica médica no Hospital das Clínicas e fez a fellowship em oncologia no MD Anderson por 2 anos. Ele tem um título de mestre em tumores musculoesqueléticos na Universidade de Madrid e ele está fazendo doutorado agora, está terminando o doutorado e termina no início do próximo ano. Ele tem um fator H de 18 e trabalha bastante na assistência e consegue equacionar mais ou menos a assistência com pesquisa, o que é difícil, assim, mas ele tem uma curiosidade científica bastante intensa e com isso ele consegue manter a produção que ele fazia no MD Anderson. Então, ele vai falar sobre mídia social e atividade médica, nós já exploramos ele por uma meia hora. E quando ele chegou do exterior, eu conversei com ele, ele falou que eu devia ter um Twitter. Já faz 4 anos, eu fiz o Twitter e nunca postei absolutamente nada. E abri, de vez em quando eu abria, mas via que não... O assunto é muito variado, é difícil você ficar selecionando qual assunto que é preferido para você. Você perde um pouco de tempo. No meu estágio de desenvolvimento natural, isso já não cabe mais eu aprender esse tipo de meio de comunicação. Nós estamos num outro meio de comunicação ainda. E a maioria das minhas referências vem de um paciente para o outro, de um médico para o outro. E também tem um grupo de pacientes grande que acham a sua história no Google e vai através da mídia social passiva. No Google é uma mídia social que eu considero passiva. E o Twitter, o Instagram é uma mídia social ativa que você busca levar informação sobre você ou sobre a tua pessoa, o que você está fazendo. A mídia social passiva já foi difícil de incorporar, mas agora já está incorporada e essa ativa eu acho que vai passar para mim. Então, Roberto, mais uma vez, obrigado a ele. Todo mundo sabe que o Roberto é meu filho, eu tenho bastante orgulho do que ele faz aí, muito feliz com a atividade dele. E o Luiz brincou que as pessoas me conhecem como pai do Roberto, o que é um orgulho muito grande com o pai, você ter essa inversão aí. Obrigado pelo convite. Eu espero que eu consiga convencer alguém, pelo menos em menos de 4 anos, a usar uma das redes, né? Apesar de o início não ter sido muito promissor dessa minha atividade. Então, para falar sobre mídia social e atividade médica, eu coloco ali aquele símbolo só porque esse certamente é um tema com 2 lados, né? E eu acho que a depender da geração e de uma visão específica de mundo, você pode ver aspectos mais positivos ou negativos nisso, mas o fato é que é algo muito utilizado hoje em dia. E os meus conflitos de interesse são que eu sou um usuário relativamente entusiasta do Twitter para meios médicos, eu tenho um Instagram profissional e um site próprio, mas eu não sou coach digital de médicos e nem ganho dinheiro com isso, nem é meu objetivo. Então, a ideia aqui é falar um pouquinho sobre como eu uso, como eu vejo, que eu acho que isso me beneficiou. Eu sou um médico em início de carreira, estou há 4 anos de volta depois do fellowship, então como eu acho que isso me ajudou nesse período, né? E isso já estava marcado há algum tempo, né? Essa apresentação para hoje, especificamente, mas o timing é muito bom, né? A gente vê aqui que na Transplantation, agora em novembro, saiu esse artigo especial sobre o uso de mídias sociais
para promover pesquisa em transplante. Eles fizeram uma pesquisa internacionais com membros da Sociedade Internacional de Transplante, principalmente foram americanos, depois europeus, né, Itália e Espanha dominando, mas também pessoas da Austrália e da Índia que responderam, 94 pessoas, então é uma amostra relativamente pequena, é óbvio que tem um viés muito grande, quem respondeu sobre isso é quem usa mais e quem acha isso importante, né? Talvez no e-mail da maior parte das pessoas aqui isso tenha chegado e sido deletado. Mas, de qualquer forma, vê que 94% das pessoas que responderam usaram pelo menos uma mídia social para fins profissionais nos 30 dias anteriores. Então, assim, tem uma parcela grande da população dos especialistas em transplantes que utilizam essas mídias sociais. Em especial, LinkedIn e Twitter foram as duas principais, né? Como eu falei, principalmente nos Estados Unidos, o Twitter é muito utilizado. O motivo pelo qual as pessoas utilizam, o principal foi para se manter atualizado da pesquisa principal no campo, que é aquilo que eu falei, de abrir de manhã e você conseguir ter acesso ao que foi publicado nas últimas horas. Identificar novas oportunidades para colaboração, que também faz parte de ver quem está comentando sobre os temas e quem está pesquisando temas específicos, e depois as pessoas usam para os mais outros variados motivos, né? A maioria dos respondentes conhece a métrica do Altmetric, né, que é uma métrica de atenção online de artigos científicos, sobre a qual eu não vou falar muito, mas depois a gente pode conversar um pouquinho sobre a importância. E 60% falaram que considerariam usar para promover a educação de pacientes e engajamento desses pacientes com a pesquisa médica em transplante, né? Então, de novo, mostrando que dentro da comunidade de transplante, tanto a parte de networking científico, quanto de se manter atualizado por mídias sociais e também de engajar os pacientes é visto pelos profissionais de outros países como algo que pode ser feito de forma efetiva, né? E eu acho que para contextualizar aqui o que seria o potencial uso de mídia social para atividade médica ou de mídias digitais de uma forma mais geral, eu acho que a gente precisa contextualizar em alguns passos que precisam ser tomados para o uso efetivo, e depois na apresentação vou falar sobre cada um desses passos e como a gente pode incorporar isso. Então, a primeira coisa, como eu disse, é determinar um objetivo, né? Então, essa é uma plataforma de interação e engajamento com pessoas. Por que você quer especificamente engajar com pessoas naquele momento, né? Qual é o seu principal objetivo dentro da sua prática? É levar informações para pacientes e colegas, voltado mais para uma prática clínica, para a educação de paciente e para estabelecimento como uma referência, uma autoridade no meio, ou é para divulgação e networking científicos, porque as vias que você usa, a forma de comunicação são totalmente distintas, uma comunicação direta entre profissionais ou uma comunicação para público leigo ou para profissionais que não são da sua área, né? E as plataformas, tudo depois vai depender desse seu objetivo primário, né? Depois você precisa conhecer a plataforma, né? Então, assim como se você vai dar uma palestra em uma universidade ou na rua para falar para a população, a linguagem muda, a forma como você vai falar, que tipo de slide você vai mostrar, tudo isso muda para cada plataforma, a postagem muda, né? Então, como são as postagens? Qual é o formato? Quais são os formatos mais válidos e que as pessoas mais engajam naquela plataforma específica, né? E quais as melhores métricas de acompanhamento, porque isso também é muito mutável. Então, você começa uma estratégia, você precisa identificar se ela está dando certo ou não. E, por fim, você precisa conhecer a regulação específica, né? Eu acho que quando se fala de uso de mídias sociais e médicos e atividade médica, a primeira coisa que vem na cabeça talvez seja um preconceito grande, pessoas dançando no TikTok e fazendo propaganda de serviços e produtos de forma antiética. Isso deve ser uma das primeiras coisas que vem na cabeça, mas não é tudo assim, né? Porque tem pessoas que fazem de forma equivocada que a gente não pode usar para um benefício. Então, você precisa conhecer a regulação específica, existem documentos de entidades médicas, inclusive um documento atualizado pelo CFM em 2023, né? E sugestões de linguagem adequada, porque uma vez que você fala algo nas mídias sociais, ou mesmo agora nessa palestra que está sendo gravada, isso fica para sempre dentro do seu histórico de busca.
Então, uma palavra mal colocada ou que possa ser interpretada como mal colocada, independente do seu intuito, pode gerar um dano grande, né? Então, por mais que tenha o benefício de atingir uma população maior, existe um grande cuidado também quando você tem esse objetivo, né? Opa, perdão. Falando sobre as principais plataformas, aqui eu vou focar nas principais que eu conheço e eu uso, de novo, existem certamente outras. O Instagram é a mídia social mais utilizada no Brasil, né? É uma mídia que tem foco em imagens, sejam estáticas ou dinâmicas, e no Brasil é principalmente utilizada para interação de público médico com leigos, até pelo volume de uso do Instagram na população brasileira, né? Em qualquer lugar que você for, metade das pessoas está com o celular aberto olhando o Instagram. Então, ele te dá um alcance bastante grande. O Facebook, que já teve esse título de mídia social mais utilizada, ainda é muito utilizado no Brasil. O Brasil tem o maior número de usuários do Facebook ainda. Tem o foco em imagens, mas também uma capacidade maior de interagir com textos dentro dessa plataforma. E também é muito pouco utilizada para interação entre cientistas ou entre profissionais, é muito mais usada para você atingir o público geral, né? Que aqui eu chamo de público leigo, mas na verdade o público geral que você quer atingir com a mensagem. Tá? O Twitter, ou X, né, que é o novo nome, X, depois que foi comprado pelo Elon Musk, ele tem como característica o compartilhamento de textos com limites de caracteres, mas isso também tem mudado com uma maior possibilidade de imagens serem incluídas além do texto pequeno, né? E ele é principalmente utilizado, eu diria, na comunidade científica para interação entre profissionais, entre cientistas, entre médicos, por mais que ele também possa ser utilizado, sim, para interação com leigos. No Brasil, pela população geral, o número de usuários é menor, então ele tem um pouco menos esse viés, mas ele é muito utilizado no Brasil e fora para interação entre profissionais de saúde, né? E o LinkedIn, por outro lado, ele é feito de forma quase uniforme para interações profissionais. As pessoas colocam muito para reposicionamento no mercado, né? Mas nem sempre. Então, para que as pessoas fiquem em dia com o que você tem feito, com qual é a sua atividade, isso também é importante, porque o LinkedIn tem aí um grande número de usuários na área da saúde, de pessoas que estão. E essas plataformas, elas são muito diferentes entre si, como eu coloquei, em termos de público, formato e para que você deve ou pode usar, e elas não são imutáveis, né? Então, aqui tem uma linha do tempo que está desatualizada, de novo, é só para ilustrar, tá? Mas o Facebook, que foi a primeira mídia social mundial mesmo, né? Ela começou como uma ferramenta de chat e conectividade direto, né? Mas não tinha, por exemplo, e-commerce, não tinha compartilhamento de fotos, não tinha compartilhamento de vídeos, e o comportamento das pessoas, e muitas vezes até aplicativos concorrentes, né, mudam cada uma das redes. Por exemplo, no caso do Facebook, as pessoas começaram a compartilhar muitas fotos no Instagram. O Instagram começou a roubar vários usuários, as pessoas engajavam mais tempo no Instagram, o Facebook comprou o Instagram. Depois o Instagram tinha um formato e veio o Snapchat, com um formato de interação mais direta, com fotos curtas que você poderia, depois de algum tempo, excluir. E aí o Instagram criou uma ferramenta para isso e essa passou a ser a principal ferramenta. Via de regra, acho que uma das críticas é cada vez são atividades que demandam menos atividade cerebral e menos tempo de engajamento, que parecem ser as mais importantes, mas aí é uma outra crítica mais geral, e o interessante é você conhecer para usar da forma apropriada para o seu objetivo, né? E eu vou passar a maior parte falando especificamente do Twitter, né? O Twitter, eu uso principalmente para criar e fortalecer conexões profissionais, para amplificar discussões de congresso, então trazer o corredor do congresso para a mídia social, né? E divulgar publicações, tá? E o motivo até pelo qual eu comecei a me interessar nisso, teve um oncologista, que é o Jean-Charles Soria, que era chefe do Gustave Roussy, que foi fazer uma apresentação no MD Anderson. E lá, depois de cada apresentação, aqui tem meia hora antes para conversar com quem veio falar, lá os fellows especificamente tinham meia hora depois para conversar com quem foi falar. E a ideia não era fazer apresentações de perguntas específicas do tema,
era a pessoa falar sobre carreira médica e como ela, como mentora, ajudava os fellows no local que ela estava, né? E o Jean-Charles Soriat perguntou, quem de vocês usa o Twitter? Só uma pessoa levantou a mão. E aí ele falou que nós estávamos todos errados, que era para a gente, naquele minuto, criar uma conta no Twitter, começar a seguir ele, talvez fosse um esquema pirâmide, pensando bem, começar a seguir quem ele seguia, né? Fazer uma curadoria para a gente se manter atualizado e começar a engajar com as pessoas. Olha, vocês estão aqui conversando comigo, vocês podiam ter conversado comigo antes, porque eu vinha para cá, já ter conversado, ter marcado alguma coisa, ter uma conexão maior. E isso realmente fez eu começar a usar de forma mais efetiva. Tá? E, assim, essas interações, elas são importantes no Twitter do ponto de vista científico, porque a maior parte dos stakeholders estão no Twitter de forma mais ou menos ativa, né? Então, aqui é de um trabalho que eu vou usar duas figuras, sobre as interações que você, como médico ou pesquisador, pode ter, tanto diretamente com jornais, para repercutir publicações, para repercutir a sua publicação, quanto para seguir o que tem de novo, quanto com universidades específicas, que também são ativas, centros de pesquisa, com editores dos jornais, né? Então, o editor, obviamente, a gente sabe que o trabalho ele é avaliado pela sua qualidade, mas é só ver a dificuldade de se publicar a mesma coisa do Brasil e dos Estados Unidos, de quem mandou e de onde a pessoa é. E, obviamente, se você tem uma conexão maior com o editor ou com alguém daquela revista, a avaliação pode ser um pouco diferente, independente se isso é correto ou não, certamente, do ponto de vista prático, isso ocorre de forma bastante grande. Com outras organizações profissionais e manter relações com pessoas com quem você estudou, ou então aqui para quem está em outro estágio de carreira, para pessoas que foram suas mentoras ou estudantes prévios, para saber o que a pessoa está fazendo e como você pode manter essa conexão, né? E dentro dessas interações, vários objetivos podem ser preenchidos, tanto publicar, anunciar uma publicação nova, e eu vou falar de forma mais específica sobre isso nos próximos slides, né? Mas então falar, olha, a gente acabou de publicar isso, colocar um pouquinho a mensagem principal, colocar o tema do seu artigo e o link. Ninguém cita um artigo que não leu, ou que não leu muitas vezes cita, mas pelo menos que não abriu e viu sobre o que é, né? Falar de apresentações que vão acontecer. Então, olha, eu vou apresentar sobre esse tema em tal lugar também para engajar mais o público. Falar com outros profissionais. Hoje em dia, para chamar abstracts para uma série de eventos, eles colocam todas as datas e regras nas redes sociais, então também facilita a sua forma de navegar, saber até quando pode encaminhar ou não. Inclusive, várias universidades americanas postam posições de emprego no Twitter. Eu já fiquei sabendo várias vezes, por exemplo, de contratações específicas em sarcoma ou tumores digestivos de entidades americanas pelo Twitter, porque isso aparece de forma automática para mim. Highlights de eventos, que é aquilo que eu falei, trazer o corredor do congresso para mídia social e você conseguir interagir com pessoas que talvez pessoalmente você não conseguiria, principalmente em congressos grandes. Eu vou mostrar também isso de forma um pouco mais específica. O Congresso Anual de Oncologia Clínica americano tem 55 mil pessoas, né? Você não encontra quase ninguém lá, porque isso é muita gente. Então, é igual tentar encontrar alguém no jogo do Palmeiras. Desculpa, esse tema está na minha cabeça, é a segunda vez que eu falo. Mas é difícil, é muita gente, né? Promover, para quem está em uma posição de destaque, né? Promover as pessoas júnior da sua universidade, colocar o que eles estão fazendo, mostrar o trabalho deles, engajar com a pesquisa deles. Isso também é muito feito. O meu mentor, particularmente do doutorado, o Sabaia, faz muito isso com as pessoas que ele mentora. E colocar histórias que estão na imprensa geral, inclusive, sobre o seu hospital ou sobre a sua área de atuação. E então, assim, e essas mídias, elas dão o potencial de você criar conexões mundiais imediatas, né? E aí, para trazer um exemplo prático disso, para não falar que é só balela, que isso acontece efetivamente,
Eu vou trazer um exemplo real que eu participei, né, que foi uma publicação de um artigo que nasceu no Twitter, com experts mundiais de todos esses lugares. Então, tinham pessoas dos Estados Unidos, de Boston e de Nova York, eu participei do Brasil, 2 pessoas da Espanha, uma pessoa da Itália e uma da Alemanha, como coautores desse artigo, e olha a rapidez das conexões. Então, esse médico oncologista italiano, Paulo Tarantino, tinha publicado um artigo na revista da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, o JCO, que é uma revista com impacto de 55, uma revista de alto impacto, sobre um tema novo, uma nova entidade médica dentro de câncer de mama, tá? E eu o convidei via Twitter, puxa, que legal, você pode dar uma apresentação online para os nossos residentes? Na época eu era preceptor da residência médica. E ele fez a apresentação online para os nossos residentes. 2 semanas depois, ele me chamou, falou, puxa, interessante, eu dei uma aula para os seus residentes, agora eu tinha publicado um artigo sobre uma forma de desenvolvimento de drogas, ele falou, você não quer apresentar sobre esse tema para os nossos residentes do Instituto Europeu de Oncologia em Milão? Falei, lógico, vamos lá, apresentei. Infelizmente, na época da pandemia, foi online, não me voaram para Milão, mas tudo bem. E os temas dos nossos artigos e dos nossos interesses eram complementares, né? E aí a gente conversou e falou, puxa, a gente consegue fazer uma perspectiva sobre essas novas drogas, que é o que ele tinha interesse, essa nova forma de desenvolvimento, que é o que eu tinha publicado, porque ninguém ainda abordou esse tema dessa forma, né? Então, era um artigo de perspectiva. E menos de 2 meses depois do contato com ele no Twitter, o primeiro draft foi enviado para a revisão dos coautores, né? E aí, sabe como são os editores de jornal, né? 6 meses depois, o artigo foi publicado. O maior tempo foi aqui. Mas olha como as conexões são rápidas e são mundiais, né? Esse é o artigo, só para colocar. Então, tem pessoas da Itália, eu do Brasil e de outros lugares do mundo. Inclusive, o Jean-Charles Soriat, que foi o oncologista que falou que eu deveria usar o Twitter. Então, é um bom fechamento do uso do Twitter, né? E, além dessas conexões e do networking, né, eu acho que um outro ponto que eu quero falar em mais detalhes é o uso, né, da ferramenta como o corredor do congresso. Então, o corredor do congresso é para você falar sobre, acabaram de apresentar algo que é impressionante e você quer comentar com as pessoas. E cada um tem uma perspectiva, cada um viu uma limitação ou algo forte daquele trabalho, e essa troca de experiência certamente é muito rica e também gera colaborações, né? E a mídia social amplifica essas conexões de forma muito grande. Isso é utilizado e cada vez mais. Então, aqui, infelizmente, não tem uma atualização desse dado, mas cada um dos congressos, e os congressos que vocês vão certamente tem também uma hashtag para as redes sociais. E o principal é o uso no Twitter. Então, aqui são impressões no Twitter. Impressões são quantas vezes os posts com aquela hashtag foram vistos, tá? Então, não é o número de pessoas que foram atingidas, tá? Porque se eu vi 10, está contando como 10, tá? Em 2016, eram 468 milhões de impressões no Twitter com a hashtag do Congresso Americano de Oncologia Clínica, que é o congresso mais importante de oncologia clínica anual. Em 2020, já eram mais de 1 bilhão de impressões, tá? E isso tem crescido de forma gradativa e a gente vê o uso muito grande durante o congresso, tá? Aqui, para citar que isso é relativamente fácil. Então, eu fui num congresso há 2 semanas, por exemplo, e aí depois eles têm até, você consegue ver as impressões, né? Então, quantas pessoas foram atingidas, e eles têm uma coisa que é qualitativa e quantitativa. Então, eu tuitei bastante, fiquei aqui entre as pessoas que engajou bastante com pessoas do campo, e meus tweets foram vistos 51 mil vezes, né, nesse congresso. Um congresso de 3 dias, especificamente sobre sarcomas, que são tumores raros, e que, de novo, para nós que muitas vezes estamos fora de centros americanos e europeus, e o engajamento com as discussões é um pouco mais difícil. Acho que na área do transplante, especificamente pela posição do Hospital do Rim, isso é um pouco diferente, né? Mas na área da oncologia, certamente, isso é bastante forte. Isso te coloca dentro da conversa e da repercussão dos artigos. Isso
é tão impressionante que tanto a Sociedade Europeia de Oncologia quanto a Sociedade Americana de Oncologia criaram novos formatos de apresentação só online de trabalhos mais importantes, que é o que eles chamam de plenárias virtuais ou séries plenárias. Então, uma vez por mês, tanto a Sociedade Europeia quanto a Americana tem artigos apresentados de forma online em uma sessão plenária. Só artigos, em geral, estudos fase 2 ou 3 importantes, ou subanálises de estudo fase 2 ou 3, que tenham um impacto claro na prática. E isso para que você não precise esperar o próximo congresso, né, para enviar o seu artigo que você quer apresentar logo, e também entendendo que hoje em dia as pessoas falam tanto sobre os artigos, a repercussão online é tão importante, você não precisa mais do corredor para falar sobre os dados novos, né? Você pode realmente fazer tudo dentro dessa esfera de mídia digital, né? E além de criar um networking, de amplificar as discussões de congresso, existe uma camada importante que é a divulgação dos seus achados científicos, né, e de artigos específicos. Então, aqui, por exemplo, é só o tweet daquele artigo, né, para colocar. E qual é o valor disso, né? De novo, aqui acho que a ideia é mostrar os dados que existem, que certamente não tem o mesmo rigor científico de outros dados, tá? Aqui é só para mostrar uma ideia do potencial benefício, de divulgar os trabalhos em mídias sociais, né? Então, aqui tem esse trabalho do Annals of Thoracic Surgery, por exemplo, em 2020, que eles pegaram 112 artigos que tinham sido publicados no ano anterior, né? E aí randomizaram 56 para serem tweetados, e aí eles tweetavam de forma simples, tá? 4 por dia, só o título e o artigo, por 14 dias, e 56 não foram tweetados, tá? Do ponto de vista basal de score altimétrico e número de citações, os artigos eram comparáveis nos dois grupos. E eram 11 representantes da revista que tweetavam, que tinham em conjunto 52 mil seguidores, tá? E um ano depois, os artigos que foram tweetados tiveram um aumento do número de citações maior do que aqueles que não foram tweetados, né? De novo, ninguém cita um artigo que não conhece, né? E essa é uma forma de você fazer o seu artigo chegar na comunidade, principalmente se as pessoas que te seguem são pessoas importantes e que publicam naquela comunidade, né? E aqui, aquilo que eu falei do formato também é importante, né? Esse artigo era só uma publicação do título, né? Mas a gente sabe que existem formas de divulgação que podem amplificar essa atenção digital, entre elas o Visual Abstract, né, que foi criado em 2016 pelo Annals of Surgery, e no Brasil, eu acredito que a revista de nefrologia, a revista brasileira de nefrologia, foi pioneira, foi a primeira revista nacional a incorporar os abstracts visuais, né. Em geral, os abstracts visuais, eles têm aqui como título deles, né, na verdade, um sumário da principal pergunta. Aí tem diferentes formatos, né, mas o principal é você falar os principais outcomes, o que aconteceu, quais foram os principais achados, e, na maioria dos casos, um resumo dos principais achados de forma numérica, colocar o autor e citação, e também o logo da revista, né, para que isso seja compartilhado nas mídias sociais. E tem esse outro artigo que é interessante de 2017, lá do Annals of Surgery, que eles pegaram 44 artigos e aí fizeram um crossover. Então, em 22, eles tweetaram primeiro só o título, nos outros 22, primeiro só o Visual Abstract, o título e o Visual Abstract, e aí depois de 2 semanas fizeram o oposto, né? E o que eles viram é que os tweets que tinham só o título tiveram, na média, 3 mil impressões, ou seja, o número de vezes que as pessoas viram, versus 26 mil impressões quando você incluía um abstract visual, então um aumento de 7 vezes. Só com o título tinha, na média, 11 retweets, né, vezes que as pessoas encaminham aquilo para os seguidores dela olharem aquela publicação, versus 92, quando isso incluía um Visual Abstract, e o número de visitas também aumentou, né? Existem outros dados de que, assim, só ter um Visual Abstract não muda em nada as publicações. Assim, você precisa divulgar isso de uma forma apropriada, até porque quando você entra em um artigo, posso ser só eu, mas eu não olho o Visual Abstract. Se eu vou ler o artigo, eu leio o artigo da forma que eu vou ler, né? Por outro lado, se eu estou no Twitter, aí é interessante para fazer a primeira filtragem, né?
E como você cria um Visual Abstract, né? Você precisa de um software que você saiba utilizar e que seja bom para isso. Aqui tem alguns. Precisa priorizar as mensagens principais, não a mensagem completa. Precisa ter um bom layout, aí aquele que eu mostrei do Annals of Surgery é um dos layouts possíveis, mas muitas vezes as revistas já têm alguns layouts pré-determinados. Você precisa usar cores adequadas, né? E se for utilizar a cor do jornal, tem uma função que auxilia, que é essa eyedropper, né? Que é você selecionar a cor do jornal e depois jogar para o seu texto ou para a sua figura, né? Para você não ficar tentando ver qual é parecida. Tem uma função que faz isso de forma automática, né? São coisas que parecem bobas, mas que eu passei bastante tempo para descobrir quando eu fui fazer. E escolher figuras adequadas e sem violação de copyrights, né? Aqui também tem, obviamente, uma legislação específica. Então, tem diversos sites disponíveis. Eu coloco aqui 2 que eu uso, tá? O Noun Project e o BioRender, por exemplo, e que tem esses ícones que você pode usar, né? Daquele lá da transfusão ou de um paciente recebendo uma medicação e que você paga pela licença de publicação, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Você não pode usar qualquer imagem da internet, né? E para as pessoas que quiserem começar a usar o Twitter, né, é bastante fácil. Você precisa só criar o seu handle, né, que é o nome da plataforma, aquele arroba, e uma descrição, que é o bio. A descrição, quanto mais pessoal ela for e em primeira pessoa, é melhor. Então, colocar menos títulos e mais o que você faz, né? Então, a minha, por exemplo, não é que eu sou oncologista clínica, que eu trato pacientes com câncer gastrointestinal e sarcoma, né? Então, é o que eu faço, não o meu título, são coisas diferentes. Definir o foco, né? Então, qual é o público, qual é o seu objetivo, aqui até para entender no Brasil qual língua você vai falar, né? Você vai postar em português, em inglês, para quem você está tentando, com quem você está tentando conversar, né? Depois começar a usar, né? Tweetar, usar visuais, marcar as pessoas-chave, né? Fazer fios sobre publicações, que são publicações mais longas, né? Então, tem um limite de caractere, mas você pode juntar vários e fazer um texto, né? Então, esse tipo de publicação gera mais engajamento, né? E tomar cuidado com a linguagem, né? Porque, independente do seu foco, as publicações são abertas, né? Então, no meu Twitter, por exemplo, eu só posto em inglês e o foco não é falar com pacientes, mas se o paciente coloca meu nome no Google, o meu Twitter vem, né? Porque tem meu nome completo lá. Então, eu não posso postar nada ali que eu não acho que o paciente possa ler, né? Então, muitas vezes, até em questão de prognóstico, de forma de tratamento, de coisa assim, você tem que tomar muito cuidado, que aquilo é uma conversa aberta, né? As pessoas vão ler. E muitas vezes coisas que a gente fala em um contexto podem não ser interpretadas da forma correta em outro. Não é que você está falando coisas erradas, mas só a forma de dizer algo pode ser muito diferente e muito impactante para quem não é da área, né? E eu quero falar um pouquinho também, saindo um pouco de mídia social, mas sobre ter um site próprio, né, para profissionais de saúde. E então, assim, isso é algo que o objetivo aqui principal é usar o Google, né, que acho que o meu pai falou como uma mídia social passiva, e a gente precisa entender que alguém que está procurando uma dermatologista para algo estético, por exemplo, ou um outro profissional para um fim estético, talvez use mais redes sociais, como Instagram, etc. É só ver os principais médicos que têm mais engajamento nessas redes, né? Por outro lado, se a pessoa tem um diagnóstico que dá medo nela, ela raramente vai pegar e jogar aquele termo na rede social. E a rede social, ela está mais, a mídia social de uso do dia a dia, ela está mais associada a mensagens positivas, né? Então, esse tipo de questão de melhorar a sua percepção, a sua qualidade de vida, a sua estética, coisas que você quer fazer que acha importante para a sua autoestima, isso tudo são mensagens para o Instagram, para o Facebook, por exemplo, que as pessoas podem passar de forma mais direta e que procuram de forma mais direta, tá? Por outro lado, se alguém tem o diagnóstico de um câncer de intestino, a pessoa não vai jogar no Instagram câncer de intestino, ela vai jogar no Google. Ou se é de um tipo de um tumor que ela nunca ouviu falar, ela vai jogar no Google para ter informações daquilo, né? E a informação, ela pode ser de qualidade ou não, né? Então, você pode, com os seus meios, criar informação de qualidade sobre a sua área de atuação, para que as pessoas possam consumir aquela informação, né?
Então, para criar isso, você precisa primeiro definir o público, né? Então, qual é a sua área de atuação, quais são as palavras-chave, o que as pessoas procuram sobre aquilo. E os pacientes, de novo, procuram mais sobre doenças no Google e não na mídia social. É claro que isso é variável, o comportamento é individual, é claro que também não é nenhum juízo de valor em termos de uma mídia ou a outra, é só um comportamento populacional geral, tá? Precisa, então, criar esse pool de informações confiáveis, né, iniciais, e que as pessoas se engajem, ter um bom layout, né, uma identidade visual que corrobore com a mensagem que você quer passar, né, e frequência, porque o Google ele vai privilegiar sites que tenham atualizações e sites que tenham informações que estão de acordo com o que aquele público quer buscar. Como ele sabe isso? Quanto tempo a pessoa ficou no site depois que ela clicou? Ela clicou e saiu direto? Ela clicou e procurou mais páginas? O Google mapeia absolutamente tudo isso, tá? E com o tempo, você vai entrando em páginas mais da frente do Google nos primeiros termos de pesquisa. Existe uma forma paga disso, né, que é o Ads. Então, quando a gente pesquisa qualquer coisa, vem lá o primeiro, algo pago, mas depois tem o orgânico. O orgânico é o que as pessoas engajam, que os usuários que pesquisaram aquilo acharam dos sites, tá? E o pago, ele é importante, porque ele você consegue direcionar, mas o orgânico é o que vai trazer a maior parte do fluxo. Então, assim, quem a gente atinge, né? Aqui é só uma pequena amostra, né? Mas esse é do meu site. Eu comecei em março de 2021, tinha 0 acessos, né? Aqui a gente só conseguiu a partir de dezembro de 2022, tinha 10 mil acessos. Hoje, em outubro de 2023, tem 50 mil acessos no site, que são com informações específicas de 2 sub-áreas de oncologia, tumores gastrointestinais e sarcomas, tá? Seguindo informações gerais com foco em paciente, né, dentro das regulações do CFM, tá? Que são essas e que foram atualizadas em 2023, tá? Aqui o Diário Oficial da União de julho de 2023. Acho que isso qualquer pessoa que use qualquer mídia social e seja médico deveria ler e saber, acho que é importante, né? Então, eles entendem como publicidade ou propaganda médica a comunicação ao público por qualquer meio de divulgação da atividade profissional com anuência do médico no segmento público, privado e filantrópico. Então, é uma abrangência aí bastante ampla do que é interpretado como publicidade ou propaganda médica. Os termos têm aqui depois definições específicas, né? O responsável perante o CRM, né, os CRMs, é sempre o médico que fez a divulgação, ou então o diretor técnico pela divulgação dos materiais, né? Por exemplo, quando você contrata uma empresa para fazer as postagens, você é o diretor técnico daquela empresa, então, de qualquer forma, você é que que responde por isso, né? Todos os meios ou canais de comunicação são lícitos para a comunicação de médicos com o público, tá? Então, aquilo que eu falei também de, puxa, o TikTok, o Instagram, que você pode achar ruim, na verdade, tudo é regularizado pelo CFM. Aí cada um pode achar o que é mais apropriado para si, para a sua forma de comunicação, para o seu público e para o que a pessoa entende como forma de comportamento médico, né? Mas, então, todos os meios podem ser utilizados, né? E nas redes próprias, a propaganda com objetivo de formação, manutenção, ampliação da clientela, assim como dar informações para a sociedade, é permitida pelo CFM. Então, isso é permitido. Eu não vou passar por tudo, mas depois pode olhar. De forma geral, o que até mudou, né, é que agora, para fins estéticos, né, pode-se fazer post com antes e depois, pode-se fazer selfie com pacientes. Acho que muito disso não vai falar do que é a nossa atuação geral, mas só para vocês terem uma ideia, né? Pode-se divulgar imagens da clínica, instrumento de trabalho, pode-se divulgar preço de consulta, endereço e telefone, indicação de produtos medicinais aqui, desde que colocado que isso deve ser feito com indicação do médico que está tratando, mas você pode colocar, por exemplo, que em situações de transplante podem-se utilizar esses e esses remédios para minimizar o risco de
de rejeição, por exemplo, esse tipo de comentário aqui geral, não é uma propaganda de um produto específico, né? Leiam bem. Postar resultados positivos do próprio trabalho, e aí principalmente que o paciente postou, você tem autorização para repostar, por mais que o CFM fale que tudo isso é auditado e pode começar a ficar estranho se alguém posta todo dia que você é o melhor médico do mundo, né? Venda, por outro lado, venda ou comercial de qualquer tipo de produto não é permitido. Você não é permitido a desaconselhar a vacinação em mídias sociais. Você não pode, obviamente, garantir resultados e não pode se afirmar especialista em uma área que você não tenha um registro de especialista perante o Conselho Brasileiro, o que é bastante razoável, né? E a gente tem que tomar cuidado nessas comunicações, de novo, com as palavras, né? Porque a palavra certa faz toda a diferença. Existem guias de linguagem centrada no paciente e que a gente deve utilizar. Hoje, isso até é utilizado numa parte das publicações científicas já, né? Então, a gente não deve falar o paciente com essa doença ou com esse tumor, mas o paciente diagnosticado com, por exemplo, esse tipo de terminologia, né? E aqui, por exemplo, em câncer de pulmão, a gente tem essa linguagem, né? Então, a gente não fala mais paciente com câncer de pulmão, né? Fala uma pessoa ou paciente com câncer de pulmão, ou até mais apropriado, diagnosticado com câncer de pulmão, né? Smoker, que é algo que também é um carimbo na pessoa, né? Colocado como uma paciente ou pessoa com uso ativo do tabaco. Então, a ideia é rotular menos e fazer algo um pouco mais descritivo. Eu confesso que eu tentei achar um guia desse específico para transplante, não encontrei, mas certamente deve ter algo parecido e olhando outros dá para ter uma ideia do que é o bom senso, né, desse tipo de comunicação. Então, de mensagens finais, as mídias sociais são ferramentas importantes para a divulgação científica e da atividade médica em 2023. O Twitter, eu digo que é a plataforma mais usada para networking científicos e existem alguns dados sugerindo que divulgar artigos no Twitter, principalmente da forma apropriada, usando visuais, pode levar a um maior número de citações, certamente leva a maior atenção online, a mais gente olhar o seu trabalho, ler e ter mais visualização, isso é relativamente simples de entender. E eu acho que é relevante para quem está no começo, principalmente de carreira, saber a melhor forma de divulgar os resultados, divulgar a sua atuação para gerar um engajamento, seja do ponto de vista clínico, seja do ponto de vista científico, de novo, conhecendo o que tem de regramento ético e legal do país que a gente está, que é o Brasil, e que permite esse tipo de atuação. Era isso. Obrigado. E aqui tem meu Twitter, se vocês quiserem seguir. Oi, Roberto. Nós temos 20 minutos para comentário ou pergunta. Vou começar com o Lúcio, daí... Parabéns, Roberto, pela excelente apresentação. Tomei nota de um monte de coisa aqui, não sei como é que eu vou me organizar para... Mas eu teria duas rápidas perguntas. O primeiro você fala bastante de engajamento, me parece que, pelo que eu vejo, assim, engajamento depende muito do time, né, e das ações diretas, assim. Isso não vai levar quem tenha trilhado esse caminho para viver muito ligado no celular e meio desconectado da vida no entorno? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta em relação à produção científica, né? Na semana passada a gente teve a aula do Hélio sobre as publicações e o controle da edição. Você mostrou um visual ápice aí que tinha 3 informações apenas. E a gente faz uma pesquisa, manda a primeira versão para o jornal e no final o paper é outro e cada revisor pede 30, 50 informações a mais. Quer dizer, o processo de revisão não está completamente desconectado da forma como as pessoas vão consumir informação, tendo em vista que o principal ali eram 6 números, 3 variáveis, 6 números. Queria que você comentasse isso. Obrigado. Eu acho que, assim, primeiro em relação ao tempo, né, você precisa balancear, né? Como eu disse, então no Twitter, que é o que eu efetivamente faço, isso varia bastante com quanto eu estou ocupado com outras coisas ou com a cabeça em outras coisas, né? Mas eu diria que mesmo nos momentos que eu estou mais ativo,
eu não passo mais de 40 minutos no dia no Twitter, né? E aí escrevendo, vendo o que está ali, porque eu mais faço a primeira olhada, seleciono alguns artigos, e depois, quando posto uma vez e depois 2 vezes entro para engajar com quem repetiu alguma coisa, né? A parte que é mais voltada para público geral, isso não tem como você não ter alguém fazendo para você, tá? Porque senão é um tempo que é inviável dentro de uma atividade médica do dia a dia. E aí tem as empresas em geral fazem uma vez por mês, te mandam o que vai ser o conteúdo do mês seguinte e você leva em média 1 hora e meia revisando esses textos que são feitos por jornalistas especializados, né, para você conseguir postar aquilo. Tá? Então não é um tempo tão grande que você gasta. Tá? Obviamente, se você gastar menos dinheiro, você vai gastar mais tempo e você faz um balanço disso. Né? Em relação aos editores, eu acho que é um pouco diferente, porque o que as mensagens principais da publicação são para quem vai ler o artigo inteiro, né? Ou o que o editor ou os revisores acham que precisa melhorar ou adicionar do ponto de vista científico. O visual effect eu vejo como uma forma, a manchete, entendeu? Então, você pode ter uma manchete boa e um artigo que é aprofundado, né, no jornal. Mas você precisa de uma manchete boa para fazer a pessoa querer ler aquele artigo, né? Então, eu acho que é isso, é uma forma de chamar a atenção. O que daqueles resultados é o mais importante, o que vai fazer as pessoas quererem ler o artigo. Ou se a pessoa não quiser ler, o que você quer que ela saia na cabeça, né? Então, aquele artigo que você publicou em 8 meses, as pessoas, vocês nunca se encontraram fisicamente, só virtual, e muitas daquelas pessoas que estão lá você nunca encontrou nem antes nem depois. Verdade. Sim, alguns, se eu passar do lado, não vão saber minha cara. Tá. Interessante. Hélio, depois eu acho que o Chakra também. Mas, por outro lado, várias pessoas que, quando começou o congresso presencial de novo, várias pessoas olharam, e hoje em dia na ASCO você coloca seu nome e o seu Twitter embaixo. Pessoas olharam e falaram, é você, e aí certo. Comentamos. Então, também gerou um engajamento pessoal. Na ASCO você tem o teu nome e o Twitter. Nome, Twitter, instituição. Todos os 55. Todo mundo que quiser colocar, não é obrigatório, mas nome, Twitter, nome, Twitter e instituição. Então, nós estávamos falando assim da faixa de cada um, da faixa etária de cada um. Na oncologia, se todos os jovens estão usando o Twitter, os mais veteranos também obrigatoriamente estão usando. Então, o Twitter na oncologia, como ele faz parte do seu crachá... Na oncologia, e principalmente dentre os americanos, é quase universal, né? Quase universal. Dos meus mentores de Houston, todos usam. Então, é uma forma que eu mantenho interação com eles constante. Eu tinha que pedir uma carta de recomendação semana passada, pedi via Twitter. Inclusive, ele mudou de instituição, não tinha e-mail novo. Hélio, depois Geraldo Moura e o... Roberto, a impressão que dá, né, até uma impressão pelo que você falou, é que qualquer forma de mídia social tem o objetivo de aumentar a sua exposição, tá? A exposição da sua área, do seu conhecimento e assim por diante. E o objetivo disso mas o resultado é que você vai trabalhar mais. É o correto. Você vai ser vítima do seu sucesso ou da sua exposição. O timeline que você mostrou no seu artigo, ele é atípico. Claro. É totalmente atípico. Que é o contrário que a gente vê, pelo menos na nossa experiência aqui. Nós levamos 2 anos para escrever um artigo e em 4 meses ele é publicado. É uma perspectiva assim dado original, né? É o viés. Na nossa situação, onde todos têm muita dificuldade de administração do tempo, de encaixar novas atividades crescentes, a pergunta é, essa forma de utilizar a mídia social
de alguma forma, aumenta a sua eficiência na hora de trabalhar, ou vai ser um problema a mais que você vai ter que administrar todos os dias? Ótima pergunta. Eu não vejo como uma forma de aumentar a sua eficiência do trabalho, né? Agora, isso, acho que o Dr. Celso fez um comentário antes que é importante, aí, nem sempre como pessoa física, mas como pessoa jurídica, pelo menos, como pessoa física às vezes também, você já está lá, né? E aí vai um pouco a forma como você precisa ou não controlar a mensagem que é passada para o público, né? Então, como pessoa jurídica, principalmente em Reclame Aqui ou em notícias que saíram, você ou a sua instituição estão representados, né? Então, uma forma de controlar a mensagem ou de passar o que você quer sobre a instituição, nisso pode aumentar a eficiência da comunicação com o público. Mas em eficiência de trabalho do dia a dia, no fundo, é mais trabalho, né? E aí o objetivo, eu diria que de estabelecimento de relação e de informações dentro de um meio próprio, informações de qualidade sobre uma determinada área, aí do ponto de vista de saúde privada, né, é o paciente procurar, e aí é o mais trabalho que vai ter. E que se você não olhar isso por um ponto de vista comercial, mas olhar isso pelo ponto de vista de que você está levando a informação e você é uma pessoa que é especialista naquela área, o paciente vai procurar o médico certo, isso é algo que é correto do ponto de vista de trabalho médico, né? Mas do ponto de vista científico, certamente não aumenta também a sua eficiência, vai ser um trabalho a mais, algo a mais que você tem que fazer no seu dia a dia. E dos teus pacientes, qual que é o caminho que o teu paciente segue? É um médico que te encaminhou, um outro paciente que encaminhou bastante, ou ele te descobriu no teu site? Atualmente, metade dos pacientes me descobriram pelo site. E metade vieram de outro paciente, outro médico, algum colega. Muitas vezes também colegas que, de alguma forma, sabem que eu estou fazendo o que eu estou fazendo por conta da minha atuação em mídia social. Quer dizer, o site é responsável por metade dos meus pacientes. É um investimento que se paga de forma grande. Então, ele é um site profissional que tem uma empresa que gerencia seu site. Tem uma empresa que gerencia o site. Eu não coloquei no slide porque não é para fazer propaganda deles, mas é uma empresa que gerencia, faz toda a parte de posicionamento no Google, de criação do conteúdo, e aí, obviamente, tudo isso é revisado e colocado. Eu sou o diretor técnico, como eu coloquei, mas atualmente tem mais de 100 palavras que o meu site está em primeiro, por exemplo, no Google. Se vocês quiserem depois procurar, dá para ver como é o modelo. A informação para público geral, informações básicas sobre tipos de tumores, e principalmente uma das áreas que eu faço são tumores raros, né? Então são os sarcomas. Se o paciente colocar um nome de um sarcoma, hemangiotelioma pseudomiogênico, não vai achar nada, né? Ele vai achar o meu site, e vai achar algum conteúdo de o que é aquilo e de que tem pessoas, e aí obviamente eu não sou o único que tem isso, e de que tem pessoas que sabem tratar aquilo, porque muitas vezes também o paciente recebe o diagnóstico e com alguém falando, eu não sei tratar isso, isso é muito raro, e o paciente fica com a ideia de que ninguém sabe tratar aquilo, e de que aquilo é intratável, de que não se sabe nada na literatura médica sobre aquele tumor, que na maior parte das vezes não é verdade, apesar das limitações. Então tem esse papel também. Deixa eu passar para o Celso e depois Peraldo Moura. Celso. Bom, em primeiro lugar, parabéns, viu? Roberto, super clara a sua apresentação, aprendi demais. E você sabe que esse é o conflito que eu vivo, né? Porque eu tenho uma filha que é mais ou menos da sua idade, né? Que é veterinária e que trabalha na área de imagem, né? Então ela vem me trazer essas dúvidas, né? Imagina, como pai, né? Ela vem trazer as dúvidas sobre o Twitter, Instagram, Facebook, e eu estou lá para aprender, né? Não entendo nada disso, né? Mas ela vem me contar a importância, como você falou, ela disse que isso é quase que uma obrigação, uma obrigatoriedade, você ter a sua divulgação por essas mídias, né? Porque é um número muito grande de pessoas hoje em dia, as pessoas acostumam, né? Assim como quando elas vão comprar uma roupa ou vão selecionar um filme, um restaurante, elas acabam procurando também um profissional da área da saúde, né?
E, além dessa comunicação boca a boca, né, dos colegas, dos outros veterinários que indicam o trabalho dela, as pessoas, uma parte relevante vem através dessas mídias sociais. Então, é quase que uma coisa que é obrigatória hoje em dia. Ainda bem, né, Medina, que a gente já passou dessa fase, né? Porque senão a gente ia estar desempregado, né? O Heraldo, depois o Miguel Riela, por favor. Bom dia a todos. Individual. O importante, eu coordeno o programa de transplantes aqui do estado da Bahia, o programa de gerenciamento de mídia para a população em geral, que e a continuidade, né? Porque a mídia você tem que estar alimentando diariamente. Então, eu queria ver se você tem alguma vivência ou alguma sugestão com relação à mídia para a população e uma manutenção dessa mídia e ativação dessa mídia diariamente para mobilizar as pessoas com relação ao processo, no caso nosso, de doação. Obrigado, primeiro, pela pergunta. Acho que isso é muito importante, esse ponto da constância das publicações, né? E isso é algo que é um pouco involuntário, mas no nosso dia a dia a gente faz, né? Então, se você vai falaram de um restaurante, aí você entra, você vai procurar no Instagram aquele restaurante para ver alguma coisa. A última postagem é de 1 ano atrás, você fala, isso aqui nem deve estar aberto mais, vou fazer outra coisa, vou procurar outra coisa, né? E então, isso, metade das pessoas fizeram assim, metade fizeram assim. Mas você precisa de uma constância de postagens, e isso, todas as mídias, elas valorizam isso para te posicionar bem, né? E as pessoas que vão engajar também vão engajar mais se você está postando de forma contínua. Eu acho que o desafio disso é o tempo, né? E aí você precisa entender dentro da área, isso vai muito com acompanhamento, né? Qual é a frequência específica que para manter um bom posicionamento ali você precisa, né? Do ponto de vista de Google, o Instagram para mim é só para o paciente ver que eu tenho uma cara e que está ali, eu não posto nada diretamente no meu Instagram profissional. São fotos, etc., coisas que levam um link para o engajamento no site. Então, é realmente só uma via do paciente ver que existe e levar para um outro local, tá? Mas eu diria que você, para mim, particularmente, uma vez por semana é o suficiente para manter esse engajamento. Mas se você está buscando um público maior em mídia social mesmo, Instagram, aí isso precisa ser diário, certamente, para ter um engajamento maior. O Riela tem uma participação importante na formação do Roberto, que os filhos do Riela já estavam seguindo esse caminho que o Roberto seguiu e com eles que ele aprendeu. Foi mesmo. Não, eu queria parabenizar o Roberto e dizer que o orgulho do Medina é justificável. A gente sempre fica orgulhoso e contente quando os filhos suplantam, né, os pais, né? Então, como ele disse, hoje o Medina é o pai do Roberto, né? Não é o Roberto que é filho do Medina. Isso acontece também com meus filhos e é motivo de orgulho. Roberto, muito boa a sua apresentação. Como você foi exposto também, se eu entendi bem, durante o seu fellowship, eu acho que essa apresentação é muito útil para os jovens residentes, né, nossos, para que eles entendam. Nós que já passamos, né, de uma certa idade, a gente utiliza, né, já que hoje em dia praticamente o papel está desaparecendo, né, as revistas impressas estão desaparecendo, os livros a gente está lendo em Kindle e outras plataformas, né? E a gente como o Medina comentou, passivo, né? A gente acessa o Twitter, por exemplo, mas eu não posto nada no Twitter, né? A gente tem outros interesses, outras obrigações, né? Mas para uma pessoa jovem, você mostrou o quão é importante isso, né? Um exemplo que você deu agora no final foi o encaminhamento de pacientes, né? E isso
é uma verdade, né? Hoje a gente sabe que os pacientes, inclusive se a patologia de um paciente é uma patologia rara, que não há interesse da indústria, já existem clinical trials que são organizados pelos próprios pacientes, né? A gente sabe disso, né? Então, nós estamos vivendo realmente uma época que eu considero assim fantástica, né? E a nós, ouvindo a sua apresentação, a gente se posiciona, né? Você faz uma autoanálise daquilo que você está mais ou menos atualizado, está seguindo, e algumas coisas que você está fora completamente, né? Então, eu queria deixar aqui o meu registro de meus parabéns a você. Eu tenho acompanhado também a sua carreira, brilhante carreira, e fico muito contente de ver esse progresso aí e o orgulho do pai. Muito obrigado. Obrigado, professor. Quando eu fui fazer intercâmbio na faculdade, eu fiquei uma semana com o Leonardo em Boston, e ele e o Cris me levaram na loja, me compraram o livro para estudar para o Step One, e falaram, começa a estudar agora, e aí você vem para cá. Então, eles foram certamente muito importantes e exemplos de carreira. Então, muito obrigado pelas palavras. Eu sigo bastante o Leonardo, que é bastante ativo no Twitter. As publicações dele estão sempre lá, eu também sigo as publicações dele, a carreira dele. Não, ele é muito rápido. Ontem, o Arthur sabe disso, eu recebi, eu acho que foi no Twitter também, que o Jorge Bacchus falou sobre a apresentação, ou alguém colocou a apresentação no ESN desse ano, uma droga que atua sobre o angiotensinogênio hepático, para o controle da pressão arterial, e aí eu tenho um grupinho só com os 2 meninos, mandei, eu acho que não deu 30 segundos, estava no Twitter do Leonardo. Impressionante a agilidade que vocês têm. Assim, se eu e o Medina formos tentar colocar alguma coisa no Twitter, vai consumir tanto tempo que a gente acaba desistindo do próximo, né? Antes de passar para o Arthur, Roberto, aqui você falou sobre a parte positiva dessa divulgação. E quando tem um comentário negativo, como é que você lida com isso? Porque, como o Celso falou, o laboratório ele monitora, ele tem a divulgação dele, mas ele monitora todas as queixas do paciente, queixas administrativas, e certamente que é muito maior do que uma instituição, é muito maior do que uma pessoa, mas isso também você deve ter enfrentado já. Ótima também pergunta, e acho que uma questão que eu não falei no final, que é conheça o série médico legal do país que a gente está, né, as regras do CFM, o que o Código Civil e Penal brasileiro falam sobre isso, mas também a regra da sua instituição, né, se é que ela existe. Mas aqui no Brasil existe um pouco menos, mas fora, principalmente, tem muito regramento institucional sobre o que você pode ou não pode falar, e mesmo aqui, ocasionalmente, isso tem. Você tem que tomar muito cuidado, porque a partir do momento que você fala para 50 mil pessoas, por exemplo, ou 50 mil acessos em um site, e no Instagram, isso precisa estar muito bem colocado, nenhuma palavra fora. Eu, particularmente, nunca tive nenhum problema com isso, até porque as postagens e a arte são checadas extensamente, mas já houveram colegas que tiveram problemas com isso, colegas que têm Instagram de grande alcance, e que, por exemplo, em uma postagem sobre fatores de risco para uma neoplasia específica, aquilo, por uma parte das pessoas que leu, foi interpretado como uma culpabilização do paciente, né? Então, que você estava colocando postagens, tipo, puxa, já não basta ter o diagnóstico, ainda vem um médico falar que a culpa é sua por conta disso, né? E então, esse tipo de qualquer coisa que às vezes, quando você posta, não está na sua cabeça, mas se a pessoa que está na situação, a interpretação é totalmente outra, e a depender de como isso está colocado, é muito diferente, né? Então, precisa tomar muito cuidado e qualquer tipo de questão sobre o que é comportamento, sobre o que é sugestão, deve ser feita de forma, deve ser até evitada, eu diria. E outra coisa é, assim, posicionamento fora da medicina, né? Acho que é outra questão, sobre isso, porque você usa aquela mídia, então você está falando ali, né? O meu Twitter, por exemplo, só fala de coisas médicas. Pode estar tendo guerra, pode estar tendo eleição, pode estar tendo o que for, ele está falando sobre oncologia, porque aquilo é para falar sobre oncologia, não é para falar sobre
opiniões de outros temas que também podem divergir, as pessoas podem ver, gostar, não gostar, e aí entrar mais no que a sua instituição pode ver. Então, isso eu diria que é muito importante tomar cuidado com como você fala as informações e também focar no que você deve falar, né? Então, só vou anunciar, antes de passar para o Arthur, vou anunciar a próxima reunião da semana que vem, nessa sequência de reuniões que nós fizemos sobre o mesmo assunto. O Dr. Luiz Riso, ele que é diretor superintendente do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, ele vai falar sobre o modelo de pesquisa e inovação no Hospital Albert Einstein, que é um hospital privado, que tem um modelo de pesquisa e inovação que nós queremos conhecer. Então, por isso que nós convidamos o Dr. Riso para falar na próxima semana, da mesma forma como hoje. Professor Arthur. Parabéns, Roberto. Parabéns não só pela demonstração nessa área, mas eu tenho acompanhado de perto a sua carreira. E você foi, desde estudante, parou um ano para fazer pesquisa na Cornell, já mostrando um estofo muito grande. Depois fez uma carreira brilhante aqui no HC e nos Estados Unidos. E dá um certo ânimo a gente. Eu, que o próprio seu pai, na época que nós formamos no médico, a medicina era florescente e ia melhorar muito. E agora só ouve falar de 100 escolas médicas não sei aonde, 150 não sei aonde, e é tão bom saber que tem um jovem como você, tão bem formado e entusiasmado. Parabéns e obrigado pelo ânimo que você dá na gente. Obrigado, doutor. Obrigado.